Olá, bem-vindos a mais essa nossa conversa. Hoje a gente vai mergulhar num rio que é quase um personagem histórico, sabe? O rio Arnon, ou Vadi Mudib, como ele é conhecido hoje em dia. É um rio que, nossa, aparece na Bíblia, tem um peso histórico, religioso, foi palco de muita coisa ao longo dos séculos. É verdade. A ideia aqui é pegar o material que a gente pesquisou e tentar desvendar um pouco da história, da geografia, da importância cultural desse rio, que hoje fica inteirinho, na Jordânia. Queremos entender como um rio, pode ser tanta coisa ao mesmo tempo. Fronteira, fonte de vida e também, claro, um ponto de encontro e de conflito entre civilizações. Exato. E essa localização dele hoje, desaguando ali no Mar Morto, que é o ponto mais baixo do planeta, né? Isso já dá uma ideia do quão singular ele é. O interessante vai ser justamente isso, conectar os relatos antigos, sabe, as narrativas da Bíblia, de outros povos que passaram por ali, com a paisagem que a gente vê hoje, e isso inclui a relevância atual dele, não só como água, mas como parte de uma reserva natural que é única no mundo. Ok, perfeito. Então, vamos começar a puxar esse fio. Antes dos israelitas chegarem lá, como é que era a situação em volta do Arnon? O material que a gente tem fala de uns povos específicos, né? Sim, principalmente dois grupos parecem ter tido destaque ali. De um lado, os amorreus. Eles vieram lá da Mesopotâmia, né? Isso. E dominaram uma área bem grande. Gileade, parte das colinas de Moabe. Isso lá por 1550, 1450 a.C., mais ou menos. Para eles, o Arnon era claramente a fronteira sul do território deles. E do outro lado do rio, ao sul... Os moabitas. Exato. O reino de Moabe, dos moabitas, que a tradição diz que eram descendentes de Ló. E eles com os israelitas tiveram uma relação bem complicada, né? Muitos conflitos. O que é fascinante nisso tudo é perceber como o rio era um divisor constante. Não era só um risco no mapa, sabe? Imagino. Era uma barreira natural forte, um marcador geográfico que definia territórios, mas também criava uma linha de tensão política. O controle daquelas terras férteis a leste do Jordão era o grande prêmio, né? E ter o controle das margens do Arnon, com seus vales, suas passagens, isso significava uma vantagem estratégica enorme nessa briga que durou séculos. E aí entram os israelitas na jogada, naquela longa marcha para Canaã. O livro de Números, lá no capítulo 21, conta um episódio bem chave. Eles pedem permissão para o rei Seom, o rei amorreu de Esbom, para passar pacificamente pelas terras dele. Prometem ir retinho pela estrada real, sem desviar, sem pegar água, sem causar problema nenhum. Um pedido educado, né? Pois é, mas o Seom não só diz não, como decide atacar. E aí o relato bíblico conta que, mesmo parecendo em desvantagem, os israelitas vencem a batalha e conquistam um território de Esbom, que incluía justamente a região do Arnon, e logo depois ainda derrotam Og, o rei de Bazã, mais ao norte. Uhum. Tem até uma aquarela famosa do James Tissot, do século XIX, que tenta retratar essa vitória sobre os amorreus. Essa conquista, olha, não foi pouca coisa não. Do ponto de vista estratégico, foi um divisor de águas. Garantiu para os israelitas uma base firme na Transjordânia, essa região a leste do Rio Jordão. Foi essencial para o estabelecimento das tribos ali. Antes mesmo de irem para Canaã propriamente dita. Exatamente, antes mesmo de cruzarem o Jordão para a conquista principal. Controlar a área do Arnon deu a eles uma posição de força em um território inicial muito importante. Depois dessa conquista, quando dividiram as terras, essa área do Arnon ficou para a tribo de Ruben. Mas pelo que a gente leu, essa posse não foi lá muito tranquila, né? Especialmente na época dos juízes, parece que o controle mudava de mão toda hora. Por que era tão difícil segurar aquela região? Essa instabilidade ela reflete muito bem como era aquela época ali. As fronteiras eram super fluidas, não eram linhas fixas como a gente pensa hoje. O controle dessas áreas estratégicas, como as margens do Arnon, era desafiado o tempo todo. A gente está falando de uma época sem um governo central forte em Israel, né? Sim, a época dos juízes. Isso. E com ameaças constantes dos vizinhos, como os amonitas. As fontes indicam que eles teriam retomado partes desse território que tinha sido de Ruben. E é aí que entra a figura do juiz Jefté. O material fala da campanha dele contra os amonitas. Ele teria reconquistado umas 20 cidades. É isso? Sim.
Um número expressivo. Numa faixa que ia desde Arroé, uma cidade importante, bem na beira do Arnon, até outros lugares como Minite e Abel-Queramim. Exatamente. Essa campanha do Jefté mostra bem essa luta contínua pelo território. Arroé, por estar ali na margem do Arnon, era um ponto-chave, estratégico. Provavelmente era fortificada. Faz sentido. Então, recuperar Arroé era simbólico e militarmente muito importante. Mostra como essa faixa de terra era um pêndulo, né? Ora com Israel, ora com os vizinhos do leste. Avançando um pouco mais no tempo, a gente chega na época da monarquia em Israel, e aí o material traz um relato bem forte, lá de 2 Reis capítulo 10. É no reinado de Jeú, do Reino do Norte. A situação fica bem complicada, e o texto bíblico é direto, liga as dificuldades a um afastamento religioso de Israel. Fala que Azael, o rei de Arã-Damasco, hoje a Síria, começa a reduzir o tamanho de Israel. E o alvo dele é justamente a Transjordânia. Ele conquista toda a terra a leste do Jordão, desde o rio Arnon, lá no sul, passando por Gileade até Bazã, no norte. Basicamente todo o território que era das tribos de Gade, Ruben e Manassés Oriental. Nossa! O versículo é bem claro. Azael conquistou todo o território israelita a leste do Jordão, desde Aroer, junto ao rio Arnon. Imagine o impacto disso na época, perder todo aquele território. E se a gente conecta isso com o contexto maior das narrativas bíblicas, a gente vê um padrão, um tema que sempre volta, né? A ideia de que a fidelidade religiosa e o destino político, o território, estavam ligados. Sim, essa conexão aparece muito. A perda desse território enorme e estratégico é apresentada não só como um problema militar, mas como consequência direta das ações do reino em relação à aliança com Deus. É uma forma de explicar a história por uma lente teológica, né? E a última vez que o Arnon é citado assim diretamente na Bíblia é no livro de Jeremias, capítulo 48. É uma profecia bem dura contra Moabe, anuncia a destruição deles por Nabucodonosor II, da Babilônia. E o interessante é que o profeta manda que a notícia da queda de Moabe seja anunciada junto ao Arnon. Uau! Mesmo séculos depois, o rio ainda era um marco geográfico tão importante que servia de referência para anunciar um evento dessa magnitude. Impressionante como ele permaneceu relevante. Saindo um pouco da Bíblia, o material também fala do período romano. Parece que eles também perceberam a importância estratégica do Arnon, né? Ah, com certeza. Existe registro da construção de um forte romano, chamado Apode Arnona, que significa perto do Arnon. Quem construiu foi a Terceira Cavalaria Romana dos Alpes, e a localização não foi por acaso. Ficava na Via Nova Trajana. Essa era uma estrada romana fundamental. Uma artéria importante, né? Exatamente. Ligava o Egito, a Síria e Mesopotâmia, atravessando toda a província da Arábia Pétrea. E essa estrada cruzava o rio Arnon. Ah, então controlar essa travessia era essencial. Vital para Roma. Significava controlar o fluxo, não só de mercadorias, mas principalmente de tropas, e garantir a cobrança de impostos numa província de fronteira. Manter a estrada segura e a passagem do rio vigiada era a chave para a administração e defesa do império ali. Falando da geografia mesmo, vamos tentar visualizar esse rio. Hoje é o Wadi Mudib, na Jordânia. Continua sendo um divisor natural importante lá no sul do país. O material descreve uma coisa interessante sobre o solo ao longo do curso dele. Sim. Lá perto da nascente, nas montanhas de Carac, a uns 900 metros de altitude, o solo nas margens é mais fértil. Certo. Mas conforme o rio desce em direção ao Mar Morto, e que descida, né? Ele deságua a uns 430 metros abaixo do nível do mar. Nossa, é muita diferença. É uma queda brutal. E aí, perto do Mar Morto, o solo vai ficando mais salgado, menos propício para a agricultura em grande escala. Essa variação de altitude, por si só, já é algo impressionante. Com certeza. E o Arnon, ou Mujib, ele não é um rio sozinho. Ele é o rio principal de uma bacia hidrográfica, tem afluentes importantes como o Wadi Ridam, que hoje é famoso pelas cachoeiras piscinas naturais,
Atrai muito turista para fazer trilha na água. Ah, legal. Tem outro, o Wadi Zarqamain, que é menor, mas também contribui. E dentro da reserva que tem o nome dele, Wadi Al-Mujib, tem todo um sistema de cânions e rios menores que formam paisagens espetaculares. E essa geografia toda acidentada, com cânions profundos. Exato. Escavados ao longo de milênios. E essa diferença enorme de altitude, se a gente liga isso de volta com a história que a gente estava falando, faz todo sentido. Isso tornava a região naturalmente defensável, em certos pontos, por isso as cidades fortificadas como Aruer. Ao mesmo tempo, dificultava a agricultura em larga escala e fazia o controle total do território e a travessia do rio seriam desafios constantes para qualquer um que dominasse a área. A geografia moldou a história ali, sem dúvida. E aí a gente chega num ponto que o material destaca como super interessante hoje em dia. A Reserva Natural de Wadi Mujib. Foi criada em 1987, fica a uns 90 quilômetros ao sul de Amman, a capital. E tem um título incrível. É a reserva natural na altitude mais baixa do mundo, justamente por causa da proximidade com o Mar Morto. Exato. A área da reserva é bem grande, vai desde as margens do Mar Morto até as montanhas de Karaki e Madaba. E o resultado é uma diversidade de ambientes muito grande num espaço relativamente compacto. Tem áreas que parecem floresta, tem zonas de deserto, tem terreno rochoso, montanhoso. E a diferença de altitude dentro da reserva é, assim, colossal. O ponto mais alto chega a 1.277 metros acima do nível do mar. É muita coisa. Se a gente pensa na Foz, lá no Mar Morto, que está abaixo do nível do mar, dá uma variação total de mais de 1.700 metros. É uma loucura. Essa topografia radical cria uma variedade enorme de microclimas, de habitats. Por isso a reserva é tão rica em biodiversidade. As fontes falam em mais de 300 espécies de plantas catalogadas. É rota de aves migratórias, lar de vários carnívoros. Nas áreas mais isoladas, nas montanhas, ainda tem refúgio para espécies como felinos selvagens e o ibex. Ah, o ibex. Aquela cabra montesa, né? Essa mesma, super adaptada aos penhascos. E sobre os cânions famosos do Wadi Mujib que atraem tanto aventureiro. Sim. A explicação geológica mais aceita é que eles foram muito esculpidos na última era glacial. O nível do Mar Morto teria subido bastante, inundando as partes baixas dos vales que já existiam. Aí quando a água recuou, e também pela erosão normal do rio, esses desfiladeiros foram ficando cada vez mais profundos e espetaculares. Hoje tem trilhas com nomes tipo Sikh Trail, Canyon Trail, Malaki Trail, Ibex Trail, que exploram justamente essas formações. E até tirolesa instalaram lá para quem gosta de mais adrenalina. Que demais! Mas além dessa natureza toda da reserva, o rio também tem um lado de engenharia moderna. O material menciona a barragem de Al-Mujib. Sim, uma obra grande construída em 1982. Tem 75 metros de altura, 300 de comprimento lá em cima. A função principal dela é armazenar água para abastecimento da região e talvez alguma irrigação limitada. A capacidade é de uns 110 milhões de metros cúbicos, um recurso hídrico vital para a Jordânia, né? Que é um país com muita falta de água. Com certeza. E como essa geografia toda, a reserva, a barragem, como isso se reflete na economia local hoje? O que o pessoal faz para viver por ali? Olha, o cenário que as fontes descrevem mostra uma mudança bem interessante em relação ao passado. A agricultura ainda existe, mas é bem limitada, principalmente trigo para subsistência, por causa do terreno montanhoso e daquela salinidade perto do Mar Morto. Certo. A pecuária também é restrita, mas ovelhas e cabras que conseguem comer a vegetação dali. A pesca no rio é citada como perigosa e pouco produtiva, por causa dos cânions, das correntezas. Então, o que movimenta a economia? O que realmente se destaca hoje como motor econômico é o turismo. Quase todo ligado à reserva de Wadi Mujib. As trilhas guiadas pelos cânions, atividades tipo rapel, canionismo, rafting quando a água está alta, escalada, áreas de camping e até umas fontes termais que tem na região. Isso tudo atrai visitante tanto da Jordânia quanto de fora.
e sustenta os pequenos negócios, pousadas, restaurantes, guias locais. É um contraste bem grande com a história de conflito e agricultura de subsistência que marcou a região por tanto tempo. E a gente não pode esquecer das cidades e monumentos históricos que foram mencionados. Aroê, por exemplo, parece ter sido bem importante. Sim, Aroê ficava num ponto estratégico, na margem norte do Arnum, a uns 15 quilômetros ao sul de Amã. Era uma cidade antiga, talvez fundada pelos moabitas mesmo. E a localização dela, mais alta que o Vale do Rio, dava uma vantagem defensiva natural. Era um ponto de controle, né? Claramente. Controlava a passagem do rio e a rota que passava por ali. O material também cita Atarote. Isso. Atarote, também moabita, ao norte do rio. Parece que também era defensiva, mas talvez menor. E ficava numa área de disputa ainda mais intensa, primeiro entre moabitas e amorreus, depois entre moabitas e israelitas. E ligando essas disputas a um achado arqueológico que é, nossa, de imensa importância, a gente tem a Meshastele, a Estela de Mesa. Ah, sim, a Pedra Preta. Exato, um bloco de basalto negro lá do século IX a.C. O rei Mexa de Moabe mandou fazer. A inscrição, em alfabeto moabita, que é muito parecido com o hebraico antigo, comemora as vitórias dele, principalmente sobre Israel, que tinha dominado Moabe por um tempo. Ele se gaba de ter reconquistado territórios, incluindo Atarote, e de ter massacrado os habitantes israelitas. É um relato bem forte. Espera aí, o interessante aqui é o contraste com um relato da Bíblia, né? Exatamente, esse é o ponto crucial. A Estela de Mesa mostra um triunfo total de Moabe contra os reinos de Israel, na época do rei Jorão, e Judá com o Josafá. Uma vitória clara. Já o relato lá em 2 Reis, capítulo 3, descreve a mesma campanha militar, mas termina de um jeito bem diferente. Os exércitos de Israel e Judá estão cercando a capital moabita, mas desistem da batalha depois que o rei Mesa faz uma coisa extrema. O sacrifício do filho. Isso. Sacrifica o próprio filho mais velho nos muros da cidade. No relato bíblico, não é uma derrota militar de Israel, mas uma retirada causada por esse ato chocante. A estela, que hoje está lá no Museu do Louvre, em Paris, com os fragmentos originais remontados, é um lembrete poderoso de como a história muitas vezes é contada por perspectivas diferentes e como os vencedores, ou quem se acha vencedor, escrevem a sua própria versão. Fascinante essa diferença de narrativa. Para a gente fechando os detalhes, uma curiosidade sobre o nome Arnon. A tradução mais comum que aparece é rio que deságua no Mar Morto. Bem direta, né? Simples e descritiva. Captura bem o destino final dele, a essência geográfica. Então, depois dessa viagem toda, o que a gente pode levar do rio Arnon? Fica muito claro que ele é bem mais que só um rio. É uma constante geográfica, foi fronteira, fonte de água que viu passar uma história humana incrivelmente longa e, muitas vezes, turbulenta. A gente viu amorreus, moabitas, israelitas, arameus, romanos, todos disputando o controle dele, deixando marcas em cidades, fortalezas, estradas e até em textos sagrados e monumentos como a Estela de Mesa. Foi um palco de conflitos, com certeza, mas também de resiliência, de adaptação, de desenvolvimento cultural no meio de uma paisagem bem desafiadora. Exatamente. Essa dualidade é o que mais me chama a atenção. O Arnon das histórias antigas é esse lugar de batalhas sangrentas, de conquista e reconquista, de disputa territorial ferrenha. O Ad Mujibe de hoje, embora ainda carregue todo esse peso da história nas suas rochas, nas suas águas, ele foi ressignificado. Virou essa reserva natural de importância global. A mais baixa do mundo. Isso. Reconhecida por isso. E um destino onde as pessoas buscam aventura, contato com a natureza, não mais o confronto. É uma transformação impressionante. Foi realmente uma exploração profunda pela história e pela geografia desse lugar incrível. Obrigada por nos guiar por essas águas, às vezes turbulentas, do tempo. O prazer foi meu. E toda essa nossa conversa me deixa pensando numa coisa, sabe? Uma questão para a gente refletir. Considerando essa história tão longa e muitas vezes violenta, de conflitos pelo controle do rio Arnon Ad Mujibe, que a gente viu documentada em textos antigos e monumentos como a Estela de Mesa, o que será que a criação da reserva natural e esse foco atual no turismo de natureza dizem sobre a nossa relação com paisagens que foram tão disputadas historicamente?
Boa pergunta. Será que essa decisão de preservar ativamente um ambiente natural, em vez de só lutar por ele ou explorar economicamente, será que isso representa uma evolução nas prioridades humanas? Especialmente em lugares tão carregados de significado, de memória, como esse? Fica aí a reflexão.